Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui esta noite para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Glória a Deus. Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis 15. Glória a Deus. Enquanto você abre a Bíblia, quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui, na casa dele, fazendo aquilo que ele me chamou para fazer. Ao meu pastor, pastora Roberta, pela confiança de estar aqui, amém? Muito obrigado. Gênesis 15, todos já têm? Glória a Deus. Que diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se a podes contar. E disse: assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdares. Versículo 8. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e uma pombinha. E trouxeram todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves do céu desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. Versículo 12, aqui eu encerro. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Amém? Feche teus olhos. Queria fazer mais uma oração. Eu sei que foi feita aqui nesta noite uma oração no início. Estende tua mão para cá. Glória a Deus. Feche teus olhos. Eleva o teu pensamento do Senhor. Começa a orar. Começa a pedir ao Senhor, porque a palavra que vai sair deste altar nesta noite é que vai virar uma chave dentro do seu ser nesta noite. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de mudança. Se você quer uma mudança, começa a declarar. Arranca a palavra do altar aqui nesta noite. Pega essa palavra, arranca a palavra. O que vai transformar, o que vai gerar vida na sua vida, vai sair deste altar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, uma vez mais, Senhor, eu me coloco, Senhor, na disposição. Senhor, uma vez mais, Senhor, eu estou aqui, Senhor, diante do teu altar, Senhor, para pregar a tua palavra. Senhor, para fazer aquilo, Senhor, que um dia o Senhor me chamou para fazer, Senhor. Senhor, me usa, Senhor, para a tua glória. Senhor, que uma vez mais, Senhor, eu venha diminuir, eu venha desaparecer neste altar, Senhor. Senhor, mas apareça, mas cresça na minha vida, Pai, que o teu nome seja exaltado. Meu Deus, que o teu nome venha ser glorificado nesta noite. Meu Deus, a palavra, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, meu Deus, que eu possa passar com intrepidez, com ousadia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Meu Deus, que a palavra possa encontrar, Senhor, espaço no coração deste homem, no coração desta mulher. Nesta noite, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Queridos, falar de Abraão é falar de fé. Automaticamente, quando recitamos o nome, aqui
ele ainda não mudou o nome. Aqui o nome está Abrão. Mas eu vou recitar Abraão, porque no capítulo 17 o nome dele é mudado. Mas para não ficar Abrão, eu já vou pronunciar o nome Abraão. Mas aqui o nome dele ainda é Abrão. Então quando a gente fala de fé, automaticamente a gente lembra de Abraão. Né? As 3 maiores religiões que tem como referência Abraão, né? O islamismo, né? O judaísmo e o cristianismo. Tem Abraão como referência, né? Porque ele é o nosso pai na fé, porque pelas atitudes, né, do passado, a resposta que ele deu por o chamado dele, né? A história dele começa, me permita voltar 3 capítulos antes, para a gente chegar aqui no capítulo 15, né, para mim colocar aquilo que Deus colocou no meu coração. No capítulo 12, Deus chama ele, pede ele para sair da terra dele, do meio da parentela dele, para ele seguir algo, para ele seguir uma voz. E a história paralela, não a Bíblia, mas a história paralela diz que aonde Abraão vivia, no Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, era uma cidade uma cidade que adorava vários deuses, né? Eles acreditam que tinha mais de 365 deuses, então, ou seja, cada dia, né, era aniversário de um deus. E Abraão foi criado nessa cultura, né? O pai de Abraão, então, acredita-se, né, partindo desse princípio, na história, acredita-se que o pai de Abraão era construtor, criava imagens naquele tempo antigo. Então Abraão foi criado, né, dentro desta casa, que ele viu tantos deuses, mas nenhum pôde falar com ele. Mas um dia ele escutou uma voz de um Deus que ele não viu, mas falou com ele. Então ele viveu nesse cenário, né, ouvindo o pai dele criar e certamente prostrar, né? Mas o capítulo 12 diz assim: e o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele foi obediente a essa voz. Quando Deus chamou Abraão, depois do chamado, Deus liberou 7 promessas sobre a vida dele. Sempre quando eu obedeço o chamado, para quem obedece o chamado, há promessas de Deus sobre a sua vida. Mas muitas pessoas primeiro querem ouvir a promessa para dar ouvido ao chamado. Mas Abraão, primeira coisa, ele ouviu o chamado. E depois Deus deu 7 promessas para a vida dele. Então a primeira coisa que eu aprendo: sempre vai haver recompensa, sempre vai haver promessa para aquele que obedece o chamado. Então naquela hora, Abraão desligou os laços familiares e seguiu para uma terra que até então ele não sabia para onde ia, porque naquele tempo, diferente dos dias de hoje, não existia GPS, não existia mapas, não existia nada. Mas Abraão foi obediente, uma voz celestial que queimou no coração dele. Eu fiquei meditando nessa palavra, na história de Abraão, como que a voz de Deus, ela não tem dúvida. Quando Deus fala com o homem, com a mulher, Deus, ele mexe com a estrutura do homem. Então eu acredito que a estrutura de Abraão foi tremida, foi balançada pela palavra de Deus. Naquela hora ele desligou a linha familiar e seguiu uma voz. E ele seguiu, só que ele levou um sobrinho. Deus falou para ele deixar a parentela e seguir. Ele pegou a esposa dele e trouxe o sobrinho dele. E quando ele trouxe o sobrinho dele, e tudo aquilo que ele tocava, havia provisão de Deus, havia as mãos de Deus sobre a vida dele. E a palavra de Deus, né, discorrendo o texto para adiantar, para a gente chegar no capítulo 14, tudo aquilo que Abraão tocava, havia prosperidade, porque
porque as 7 promessas, uma incluía isso, tudo aquilo que ele tocasse abençoado seria. Onde que ele tocasse abençoado seria, tudo aquilo que ele amaldiçoasse seria maldito. Então aonde que ele colocava a mão havia prosperidade. Então a Bíblia, a história conta, a palavra de Deus fala que ele cresceu tanto que houve uma briga nos pastores de Abraão e Ló, que era seu sobrinho. E na hora ali Abraão expressou que não precisava deles ser inimigo, mas eles podiam dividir, ele podia escolher, se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Então Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, porque ali existia pastos verdejantes, então ele preferiu ir para ali, e Abraão liberou ele, abençoou ele e liberou ele, e ele foi para outra parte. Então o texto diz que quando eles se separaram, Deus revelou a Abraão no capítulo 13, 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, Abraão, e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, e para a banda do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente. Foi depois que Abraão deixou Ló, que Ló decidiu a seguir as campinas, Ló decidiu a seguir para Sodoma e Gomorra, porque ali aparentemente as coisas eram mais favoráveis. Então a segunda aplicação que eu quero trazer nesta noite: há caminhos para mim, há caminhos para você que parece ser bonito, parece ser favorável, parece ser agradável, mas a Bíblia fala que o fim dele é morte. Eu vou repetir: a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, parece ser reto, mas lá na curva, lá no final, o fim dele é morte. Esteja no centro da vontade de Deus, esteja talvez passando no estreito, esteja talvez passando olhando humanamente, está tudo seco, está tudo parado, mas eu aprendo uma coisa, que a bênção não está no meu ver, a bênção ela está sobre a minha vida quando eu obedeço a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu não preciso correr atrás da bênção, mas a bênção ela chega até a minha vida, a bênção me alcança. A bênção estava sobre a vida de Abraão. Se Abraão, como ele seguiu para o deserto, no deserto floresceu, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. E seguindo a história, Ló, ele está ali em Sodoma e Gomorra, e houve uma guerra de 9 reinos, 5 reinos contra 4. Os 5 reinos faziam parte no lugar onde Ló estava. Então eles começaram uma guerra, uma luta, e o reino de Sodoma e Gomorra, o qual Ló residia, foi derrotado por 4 reinos. E a Bíblia fala que sobrou um, e contaram para Abraão. Chegou onde Abraão estava e expressou o acontecido para Abraão. E quando Abraão soube, a Bíblia fala que ele juntou 318 homens. 318 homens aparentemente despreparados de guerras. 318 homens cativos da casa, homens que eram acostumados com enxada, com foice, homens que eram acostumados a estar com cajado, cuidando de ovelhas, de gado, homens que cuidavam da limpeza, homens que davam manutenções naquilo que precisava, porque Abraão tinha muitas coisas. Deus levantou Abraão convocou 318 homens para revindar, para buscar Ló para trás. E o interessante que aquilo que 5 reinos não conseguiu fazer, Abraão com 318 conseguiu. E o interessante, e eu fiquei perguntando, Senhor, mas como, por que 5 reinos não conseguiu vencer 4 reinos? Eu imagino que
4 reinos são inumeráveis pessoas, difícil de contar, mas a resposta é muito simples. Você e Deus é a maioria nessa luta que você tem passado, nessa provação que você tem passado. Sempre quando você chama Deus para ser o centro, Deus para estar na sua vida, talvez você olha, a multidão é contra aquilo que Deus colocou no seu coração, mas se você continuar firme, você e Deus é a maioria. E o texto segue. E o texto segue dizendo que depois dessas coisas, Abraão estava, depois de ele vencer a guerra com esses 318, Abraão vem cansado para casa, resgatou Ló, e ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote. Melquisedeque chega com vinho e pão, a primeira ceia da Bíblia, a primeira ceia. E quando Abraão viu aquilo, ele pegou o despojo que ele tinha conseguido, ele deu o dízimo, porque Abraão aprendeu uma coisa, Abraão aprendeu que culto não é receber, mas é entrega. Culto, quantas pessoas vêm no culto? As pessoas, eu vou lá na igreja, eu vou no culto, receber uma bênção, mas eu aprendo com Abraão, culto é lugar de entrega, culto é lugar de eu dar tudo aquilo que tenho, e tudo aquilo que sou. Abraão entendeu isso, Abraão nos ensina isso no texto, que lugar de culto é lugar de entrega, lugar de culto é lugar de sacrifício. Abraão não perdeu a oportunidade. Quantas pessoas no nosso meio, Deus tem dado a oportunidade de vir aqui nas quartas, vir aqui nos domingos, e pessoas têm entrado na fila dos pedintes. Eu vou repetir, pessoas têm vindo aqui na quarta, pessoas têm vindo aqui no domingo, e tem sido mais pessoas que entram na fila para pedir. Nesta noite eu te convido a entrar na fila do propósito. Nesta noite eu te convido a entrar na fila dos filhos. Você é filho, você não vai viver de migalha. Há um lugar na mesa para você, uma cadeira para você, você é filho. Então começa a mudar a mentalidade nesta noite. Quando você entrar nessas portas, começa adorando ao Senhor, começa a entregar tudo aquilo que você tem, começa a entregar tudo aquilo que você é. Abraão nos ensinou isso. E chegando no capítulo 14, no 15, qual li, a Bíblia vai dizer assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, depois de quê? Depois dele ter saído da parentela dele, depois dele ter separado de Ló, depois dele ter entregado o dízimo a Melquisedeque, depois dele ter vencido 318, vencer 4 reinos, depois disso tudo, e depois dele ter rejeitado o tesouro de Sodoma, porque depois que ele viu Melquisedeque, o rei de Sodoma viu aquilo: Abraão, me dá só as almas, e os bens podem ficar para você. Qual que foi a expressão de Abraão? Abraão falou assim: eu não quero nada do que você, eu não quero nenhuma correia de sandália, porque senão lá na frente você vai falar que você me enriqueceu. Então, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, por que Abraão não quis receber o despojo de Sodoma, do rei de Sodoma? Porque Abraão, havia uma promessa sobre a vida dele, que o rei do universo ia enriquecê-lo. Ele não trocou a proposta pelo propósito. Eu vou repetir: quantas pessoas têm trocado a proposta pelo propósito? Quantas pessoas
que na hora que Deus vai abençoar, só que chega uma coisa antes, a pessoa precipita e faz coisas erradas. E se a pessoa tivesse esperado mais um pouco, ela ia viver o propósito de Deus na vida dela. Mas Abraão, ele teve a convicção, quando o rei de Sodoma quis enriquecê-lo, ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele, porque em Gênesis 12, Deus falou claro, conciso com ele, que ele ia ser pai de geração, pai de multidões. Tudo aquilo que ele ia tocar ia ser abençoado. Ele sabia que a bênção de Deus repousava sobre a vida dele. Ei, nesta noite, eu te incentivo, você que talvez tem trocado a proposta pelo propósito, nesta noite, o Senhor te chama, o Senhor fala para você olhar para o propósito, olha para a promessa, olha por aquilo que Ele te falou. Aquilo que Ele te falou é maior do que aquilo que você tem visto. E depois que Abraão, no capítulo 1, dizendo, o que Deus fala para ele? Abraão, não temas, não temas. Então depois dessas 5 coisas, o qual eu recitei, Abraão chega em casa, ele estava aflito, mesmo confiando em Deus, como você e eu é ser humano, por mais que nós confiamos em Deus, quando a luta é travada, quando as coisas acontecem, Abraão estava aflito. Por que, pregador, que você está falando que Abraão estava aflito? Porque se Deus fala com alguém, não temas, automaticamente a pessoa está com medo. Quando a pessoa está com coragem, Deus fala, vai nesta tua força, a pessoa está com coragem. Mas Abraão, ali ele estava aflito por tudo aquilo que ele tinha vivido e acontecido. E a palavra do Senhor nesta noite, para algumas pessoas aqui, o Espírito Santo está falando, não temas, não temas. Eu sei o que você tem passado, essa aflição, essa perseguição, esta angústia, mas a palavra de Deus desce aqui nesta noite uma vez mais, e fala para alguém aqui, não temas. E o texto segue dizendo, Abraão, eu sou o teu escudo. O interessante é que Deus não fala, Abraão, eu sou a tua espada. Abraão, eu sou a tua lança. Abraão, eu sou a tua funda. Mas ele fala, Abraão, eu sou o teu escudo. Sabe o que Deus estava falando? Abraão, você venceu essa luta. Se vir outra, você vai vencer, porque eu estou na tua frente. E sabe quando Deus está na frente? É para dar vitória. Há vários textos na Bíblia, quando Deus está na frente, o povo consegue a vitória. Segundo 1 Crônica 14, vai falar que Davi estava cercado, mas ele consulta a Deus no meio dos filisteus, que os filisteus estavam cercados. Ele tinha vencido várias vezes, mas ali ele resolve consultar a Deus. Ou a chave para algumas pessoas que talvez tenham dado as coisas erradas, talvez você tenha feito as coisas e tenha dado certo, como Davi, tudo aquilo que ele fazia dava certo, mas naquela ocasião ele resolveu a consultar a Deus. E o que Deus falou para ele? Davi, olha na copa das amoreiras, o meu sinal vai ser esse, quando ela balangar, você pode seguir, que eu sou contigo. Então quando ele abaixou e quando ele viu o movimento, o sinal que Deus deu para ele, ele seguiu, e quando ele chegou lá, os filisteus já estavam mortos. O que eu aprendo aqui? Para quem não sabe, copa das amoreiras é as últimas galhas, as últimas folhas, aonde eu não consigo caminhar. Deus estava mostrando aonde eu não consigo, eu caminho com o meu exército. Eu vou repetir, aonde você não consegue entrar, aonde é limitado para você, Deus marcha com o exército. Deus estava mostrando, Deus estava sinalizando para Davi, o sinal que Deus deu para Davi. Davi, eu sou o teu escudo. É a mesma coisa que Deus estava falando para Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão.
E discorrendo o texto, Deus fala assim, a segunda, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Sabe por que Deus falou para ele que eu sou o teu grandíssimo galardão? Porque anterior, Deus viu Abraão rejeitando o tesouro, aquilo que os despojos de Sodoma. E quando Deus viu Abraão rejeitando o tesouro, aí Deus está falando para ele aqui, Deus estava ratificando a promessa. Abraão, eu sou a sua recompensa, Abraão. Eu sou a sua recompensa, eu sou a sua herança, Abraão. Queridos, então há uma recompensa para aqueles que muitas das vezes saem das coisas terrenas para estar no centro da vontade de Deus. E o versículo 2, então disse Abraão, Senhor, o que me has de dar? Como eu falei, Abraão estava angustiado, ele expressa, Senhor, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Queridos, do capítulo 12 ao capítulo 15, tem mais ou menos 10 anos. Deus chamou Abraão com 75 anos. E pasmem, 75 anos, tem pessoas que... E aqui Deus já tinha mudado o tempo do homem. Passou de 70 anos, é enfado e cansaço. Quantas pessoas que talvez por ter mais idade, pensa, não está tarde para mim começar. Nunca é tarde para você começar algo novo com Deus. Abraão já tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos e ouviu uma voz e seguiu. E aqui no capítulo 5, acredito que ele já tinha 85. E lá Deus tinha dado uma promessa para ele, que ele ia ser pai de multidão. A semente dele ia ser grande. E aqui no versículo 2, ele começa a indagar. Ele começa a falar, Senhor, o que há de me dar? Porque a pessoa que eu tenho aqui é Eliezer, Damasceno. É ele que vai dar o segmento naquilo que o Senhor prometeu na minha vida. E o capítulo 4 diz assim, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. O versículo 4, em outras palavras, Deus está falando assim, a promessa que eu tenho na sua vida, vai cumprir na sua vida. O que eu tenho na sua vida não vai cumprir na vida de A, e nem na vida de B, e nem na vida de C, mas o que eu prometi na sua vida, cumprirá na sua vida. É isso que Deus estava falando para Abraão. Não era o mordomo que ele tinha, que ia cumprir a promessa de Deus, mas seria aquilo que estava sendo gerado dele. E a palavra de Deus segue dizendo no versículo 5, que Deus tirou para fora. Queridos, não desmerecendo nossas músicas, mas quantas vezes que nós cantamos, sai da tua tenda, quantas vezes a minha geração, eu cantei, sai da tua tenda, filho meu. Quantas vezes que nós expressamos isso, mas o texto é claro em dizer que, versículo 5, então levou para fora. Então, a Bíblia aqui também não fala de tenda, mas acredita-se que como eles estavam no deserto, ele estava na tenda, mas Deus não falou sai da tenda, Deus o tirou. Sabe o que eu aprendo com isso? Quantas vezes na minha vida, na sua vida, que entramos em tendas existenciais, e não há corinho de fogo que nos tire das nossas tendas existenciais, não há palavra profética que nos tira das nossas tendas existenciais, muitas das vezes não há oração que nos tira das nossas tendas existenciais, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor o tirou, o Senhor falou, o Senhor tirou e fez ele contemplar o céu da promessa. Sabe, quando lhe faltar força para você sair dessa tenda existencial,
Ele entra nessa tenda, o qual você se inseriu, o qual você está inserido. Ele te toma pela mão dele e faz você sair para fora, e faz você olhar o céu da promessa, aquilo que ele prometeu na sua vida. Existem pessoas, personagens na Bíblia que foram para cavernas existenciais, pessoas que por algum motivo ficou com uma depressão tão profunda que resolveram entrar em cavernas existenciais. Quantas pessoas nos dias de hoje têm se encavernado? Quantas pessoas nos dias de hoje têm entrado em tendas e não têm conseguido sair, e tem faltado força, e tem faltado coragem de sair dessa tenda? Tem só olhado a negatividade da circunstância que consegue ver. Mas nesta noite o Senhor quer tirar você da tenda. O interessante é que quando Elias estava ali naquela caverna, a palavra falou para Elias: Elias, o que fazes aqui? Eu vou repetir. O Senhor não estava lá de fora e falou: Elias, o que fazes aí? Mas ele disse: Elias, o que fazes aqui? Então entendo eu que o próprio Deus estava na caverna, querendo tirar ele para fora. Nesta noite, há pessoas no nosso meio que precisam sair da tenda. Há pessoas no nosso meio que o Espírito Santo está ministrando, o seu coração está batendo, porque não tem como você ver a promessa em tenda, em cavernas. Para mim ver a promessa, eu preciso que Ele me pega pela minha mão e eu começo a enxergar o céu da promessa. E o versículo 5, a parte B diz assim, a parte A: e levou para fora e disse: olha agora para os céus, e quantas estrelas se as pode. E disse-lhe: assim será a tua semente. Quantas estrelas se a pode. Mas se eu começar a contar as estrelas, vai faltar dedos na minha mão, talvez vai faltar a tinta da caneta, porque elas são inumeráveis. As promessas de Deus é tão grande, aquilo que a história de Abraão, a descendência de Abraão, aquilo que Deus tinha prometido na vida dele era tão grande, que não caberia no papel. Mas mesmo eu questionei, eu lendo o texto, Senhor, mas Abraão, mas por que o Senhor pede ele para fazer algo que é impossível? Porque é impossível contar estrelas. A gente se perde, porque são muitas. Deus está falando: tenta, eu sei que você não consegue, mas tenta contar. E pasmem, eu estou muito à vontade. Olha o que fala na Bíblia. Eu estou muito à vontade nessa linha, eu vou seguir. O versículo 5 diz assim: então levou para fora e olhou para o céu e conta as estrelas. Olha o versículo 12: pondo-se o sol. Olha o versículo 17: posto o sol. Queridos, Deus tirou Abraão da tenda, foi de dia. Quando eu pego o versículo 12 e o versículo 17, fala que estava pondo o sol, e o 17 fala que posto o sol. Contar estrelas de dia. Deus te chama para o sobrenatural. Deus te chama para o sobrenatural. Sabe por que Abraão foi? Sabe por que Abraão saiu da tenda? Porque ele é conhecido como homem da fé. É só a fé que faz nós movermos. Abraão era conhecido como o homem da fé. E o versículo 6 diz assim: e creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. Há um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas a de Abraão estava pior. A esperança de Abraão já estava morta e sepultada. Mas quando Deus entrou na tenda, pegou ele pela mão
e fez ele olhar o céu. A esperança que estava morta reviveu. A esperança que talvez estava enterrada reviveu. Eu não sei se você tem perdido a esperança em algo na sua vida. Eu não sei qual foi a sua frustração, mas a esperança de Abraão já estava morta. Mas depois do capítulo 5, o versículo 5, o versículo 6, ele expressa que ele creu no Senhor e isso foi imputado, ou seja, foi colocado como justiça. Por isso que ele é conhecido como o homem da fé. É só por isso. Eu aprendo, queridos, que a minha atitude, ela movimenta o mundo espiritual. Sabe por que pessoas hoje não ora pelas pessoas e a enfermidade não sai, as coisas não acontecem? Pasmem, porque nos falta fé. Nos falta fé, nos falta acreditar. Sabe o que nós queremos ver? Se Deus falar para nós ir, nós precisamos de ver o chão. Abraão não. Quando Deus falou para Abraão, conjecturando, Abraão colocou os pés sem ter o chão. É isso que Deus nos chama para ser nesta noite. Ter uma fé que movimenta o mundo espiritual. Quando eu me alinho, isso aí chama alinhamento. Quando eu me alinho com a vontade de Deus, a minha fé alinha, eu começo a ver o sobrenatural. Mas muitas das vezes, o alinhamento de Deus está lá na porta, mas eu estou aqui no altar, estou muito longe. Muitas das vezes, por isso que eu não consigo movimentar o mundo espiritual. Muitas das vezes as minhas palavras só chegam na parede. Mas quando eu tenho um alinhamento com a vontade de Deus, as coisas começam a acontecer. Eu começo a viver os milagres de Deus na minha vida. Isso foi colocado como justiça sobre Abraão. Ele acreditou nas promessas de Deus. Ei, acredite nas promessas de Deus na sua vida. Eu não sei o que Deus tem te falado. Eu não sei qual o tamanho da promessa de Deus na sua vida. Mas você vai viver as promessas de Deus só se você tiver fé. Só se você tiver fé. Porque se você não tiver fé, você vai continuar no mesmo estágio. Eu te convido nesta noite a ativar a sua fé, a acreditar. Acredite nas promessas de Deus. As promessas de Abraão, sobre a vida de Abraão, sobre a casa de Abraão, era tão grande. Era tão grande. Olhando humanamente era impossível acreditar. Mas Abraão creu quando Deus entrou na tenda existencial dele e colocou ele para fora. Ele creu. Eu acredito que nesta noite o Senhor está entrando em tendas, em corações. Eu acredito nesta noite que o Senhor está entrando em lares, em famílias. Está chamando para o sobrenatural. O Senhor nesta noite está relembrando as promessas. Talvez a promessa que Ele te fez tem 1 ano, tem 2 anos, tem 10 anos, tem 20. Eu vou além. Talvez você não escutou, você estava no ventre. Esse que vos fala nesta noite, quando eu estava na barriga da minha mãe, havia uma promessa sobre a minha vida. Havia uma promessa por 2 vezes. Por 2 vezes, quando minha mãe estava grávida, ela quase foi engolida por uma cobra, sucuri. Ela foi empelotizada na época. Ela era jovem. Mas havia uma promessa. Eu não ouvi, mas havia uma promessa na minha vida. Talvez você não ouviu, mas havia uma promessa sobre a sua vida. Mas para mim viver essa promessa, eu preciso acreditar. Mas para mim viver essa promessa, eu preciso dar uma resposta por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vivo. As palavras que são liberadas neste altar são palavras de vida, são palavras de transformações. Quantas pessoas que o Senhor tem levantado neste lugar para liberar palavras sobre a minha vida, e eu tenho recebido cada palavra, no coletivo e indiretamente. Eu tenho dado resposta por aquilo que eu tenho ouvido neste altar.
Eu tenho levado a sério as promessas de Deus na minha vida. Eu carrego várias promessas. A cada dia o Senhor me mostra, hoje você está vivendo uma realidade. Eu me lembro lá atrás, quando o Senhor prometeu que eu ia pregar para pessoas de várias nacionalidades. Foi quando o Senhor me colocou aqui e eu vi pessoas de várias nacionalidades, de estados diferentes. Então eu me deparei com a realidade, algo que o Senhor prometeu lá atrás. Basta eu estar no centro da vontade de Deus para me viver as realidades. E no capítulo 7 diz assim: e disse-lhe: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra para herdares. Sabe o que o Senhor está falando aqui no versículo 7? Talvez nós entendemos que Deus falou que tirou ele de Ur dos Caldeus. Talvez a gente entenda geograficamente, mas eu quero ser profético aqui nesta noite. Em outras palavras, quando o Senhor falou assim, no versículo 7, eu te tirei do Ur dos Caldeus, o Senhor estava falando assim: Abraão, eu que comecei a fazer a boa obra, eu vou concluí-la. Eu vou repetir: aquele que começou a fazer a primeira obra, ele vai concluí-la. Eu não sei o que ele começou a fazer na sua vida, mas ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele vai até o fim. Ali ele está falando: Abraão, foi eu que te tirei do Ur dos Caldeus para te dar essa terra. Talvez você entenda como uma geografia, mas eu entendo com a palavra profética. Ele está falando assim: aonde que eu te tirei, eu vou concluir essa obra que eu comecei. Eu não sei porquê ela foi parada na sua vida, por decisão sua, mas se você se posicionar nesta noite, Ele vai concluir aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Basta você dar lugar, Ele vai concluir. Ele é o construtor, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumpri-la. E no versículo 8, diz assim: e disse-lhe ele: Senhor, como saberei que hei de herdar? Talvez essa seja a pergunta sua nesta noite. Eu vou repetir. Talvez essa seja a sua pergunta: como eu vou viver as promessas de Deus na minha vida? Talvez essa seja a minha pergunta. Talvez essa seja a sua pergunta. Abraão perguntou no versículo 8. E disse-lhe: Senhor, como saberei que hei de herdar as promessas de Deus? Abraão perguntou, porque ele sabia que ia cumprir, mas ele falou: Senhor, como vai ser isso? Talvez seja a sua pergunta aqui nessa noite. Senhor, as promessas, o Senhor falou tantas coisas bonitas, mas como que eu vou viver tudo isso que o Senhor falou para minha vida? E eu quero trazer aqui 5 aplicações no versículo 9, quando Abraão expressa, disse: Senhor, como saberei que hei de herdar tudo isso? O versículo 9 diz assim: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Esses 5 animais pode ser, tem outras aplicações, mas eu queria trazer 5 aplicações aqui nessa noite, 5 chaves para você viver as promessas de Deus, para mim viver as promessas de Deus na minha vida. A primeira, o bezerro. O bezerro fala de obediência. Eu vou repetir. Como fazer para mim viver as promessas de Deus? Primeiro, Deus pediu isso aqui para Abraão. Deus pediu primeiro uma bezerra. Bezerra fala de obediência. Então, se eu não obedecer, eu vou viver, vou morrer e não vou viver as promessas de Deus. Eu vou falar, porque eu não sei que dia que eu vou pregar de novo. Vou falar tudo que Deus falou para mim, eu vou falar. A bezerra fala de obediência. Então, se você tem desobedecido, se você não respeita a liderança da igreja, não respeita o seu líder,
você não vai viver as promessas de Deus. O segundo, fala da cabra. A cabra fala do amadurecimento. Se eu não amadurecer, se eu não aprofundar as minhas raízes, eu vou ser criança. E como Deus vai confiar algo grande em mim, que eu sou uma criança espiritual? Como que eu vou pegar um carro e dar para uma criança dirigir? Ei, vamos amadurecer, eu preciso amadurecer para me viver as promessas de Deus na minha vida. Eu preciso amadurecer. O terceiro, fala do carneiro. O carneiro fala de sacrifício. Se eu não sacrificar, se eu não mortificar a minha carne, eu não consigo estar aguzado espiritualmente, eu não consigo, as coisas passam desapercebido. O quarto fala da rolinha. A rolinha fala de pureza. Eu tenho que ser puro de coração para me viver as promessas de Deus. E a pombinha fala da simplicidade. Por que simplicidade? Eu tenho que ser simples, eu tenho que ser humilde. E a pombinha é um símbolo tão interessante que no batismo de Jesus, quando o próprio Deus bradou do céu, este é meu filho amado, quando ele foi batizado por João o Batista, veio a pombinha mostrando a simplicidade, e eu fiquei questionando, porque, poxa, estava sendo batizado por João, o Filho de Deus, por que não veio um anjo? Por que não veio um leão? Por que veio uma pombinha? É um sinal que Deus estava nos dando, porque naquela época o sacrifício da pomba era acessível a todos, toda a família, o sacrifício era para todos, o que era rico podia dar carneiro, podia dar bezerro, mas as pessoas simples tinham que participar. Sabe o que Deus estava falando? A oportunidade para a gente entender nos dias de hoje, fala da simplicidade, a pombinha fala que era acessível a todos, era acessível aos pobres. Então eu aprendo que, como a pombinha é o símbolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo é acessível a você, o Espírito Santo é acessível a mim, o Espírito Santo fala de acessibilidade, fala de simplicidade. Então o Espírito Santo ele está acessível a pessoas que realmente querem mudança. E o versículo 10, né, já estou partindo para o fim, o 10 fala, eu queria concluir, o 10 fala, e trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. Queridos, eu já estou concluindo, me dá 5 minutos eu concluo. Esse aqui era o cartório da antiguidade. Hoje a gente tem cartório certinho, mas antes, para me firmar um compromisso com o pastor, eu precisava trazer esse sacrifício e cortar tudo isso que eu falei, só as aves que não, cortava os animais e derramava sangue e eu passava no meio, se eu não cumprisse com a palavra com o pastor Arlino, eu estava dando liberdade, se eu não cumprir com aquela palavra, eu e a minha família ser cortada. Então, isso aqui era o contrato, era o cartório da antiguidade. Deus pediu a Abraão isso, e quando Abraão apresentou isso a Deus, o capítulo 12 fala que que o sol se pôs e Abraão adormeceu. Esse adormecer foi o mesmo de Adão, quando Adão adormeceu e Deus pegou a costela e tirou a mulher de Adão, foi o mesmo, ele adormeceu. E eu fiquei perguntando, Senhor, mas por que ele não pisou no sangue? Aí quando Abraão acordou, quando ele voltou do sono, ele viu que Deus tinha passado pelas metades, era Deus falando, Abraão, eu vou ser fiel. Mas Deus não deixou Abraão passar, porque se Abraão tivesse passado, no capítulo 16, ele tinha pecado, e quem passa no sangue não pode errar.
Isso aqui é o Calvário da nova aliança. Por que não foi eu, não foi você que morreu na cruz do Calvário? Porque se fosse eu, se fosse você, certamente nós pecaria, nós erraria. Mas Jesus não, ele foi o sacrifício perfeito. Ele mesmo era o sacrifício e ele mesmo pisou. Porque quem pisasse no sangue não podia errar. Quem pisasse, Deus não deixou Abraão pisar, porque no capítulo posterior, ele tomou Agar como mulher. E se ele tivesse pisado no sangue, ele seria fulminado. No capítulo 20, ele entregou sua mulher. Ele mentiu que ela era irmã dele. E talvez você pense, uai, mas qual é o pacto, qual é a aliança que Abraão tem no sacrifício? O versículo 11 diz: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão o enxotava. Fique de pé, eu vou encerrar agora. Pode desligar a luz. A aliança de Abraão era enxotar as aves de rapina. E aves de rapina em Marcos 4, Mateus 13, fala que as aves de rapinas são o próprio diabo, é a parábola do semeador. Que quando a palavra é semeada, vem o próprio diabo através de ave e rouba a semente. Então aqui Deus estava falando a Abraão, você é falho, eu sei que você vai errar, eu sei que você não vai conseguir, mas Deus estava mostrando, mas eu sou fiel com a minha palavra, Abraão. Você é falho, mas eu sou reto, Abraão. Você é pecador, mas eu sou justo, Abraão. Você pensa que o seu erro pegou Deus de surpresa? Eu vou repetir. Você pensa que a sua caída pegou Deus de surpresa? Deus sabia que você já ia cair. Mas a parte da aliança com Deus é enxotar as aves. E como eu enxoto as aves? Através da minha adoração. E como eu enxoto as aves? É através da minha intercessão. E como eu enxoto as aves? É através da palavra. Nesse momento, no mundo espiritual, eu acredito que aqui em Goose Creek tem várias águias, várias aves de rapinas espiritual, tentando roubar a palavra, mas quando vem a sua direção, vê você adorando, vê você clamando, vê você pedindo misericórdia, ela dá um rasante e sai longe de você. A parte da aliança de Deus na sua vida é enxotar as aves de rapina que tenta roubar aquilo que Deus coloca no seu coração. Fecha teus olhos nesta noite. Fecha teus olhos, eu queria chamar você aqui na frente. Você que precisa